O Palmeiras tem a melhor campanha aí, né? Quem leva tem a melhor campanha. Se chegar ao final, decide em casa. Então o Corinthians pode chegar e diminuir, tentar diminuir hoje também, né? Fora da rivalidade, tem que olhar pra frente também. Mas você tem um favorito? Eu apoio no Corinthians. Você aposta no Corinthians hoje? Bora, sim. Não, eu também. Eu falei que eu acho o Corinthians um pouco favorito pra esse jogo de hoje. Falei ou não falei, Vanderlei? Falou. Eu falei. Não, mas eu falei. Falou. Falei, porque Eu acho que discordei, mas ele falou. eu acho que na Arena Corinthians, o Corinthians é um pouco favorito, O quê? sim. O Eu quê? acho. Ah, uma piada. Ué, mas eu acho, de verdade. Você quer o resultado? E eu não acho esse Corinthians um time ruim. Eu me incomodo muito desse Corinthians não jogar bem. Porque é um time cheio de jogador bom. Eu sempre falo isso. E eu não consigo ver uma sequência boa de jogos do Corinthians. 2-0 Palmeiras. Tem jeito, amigo. Não tem Olha a jeito. comemoração Para. do corintiano. Os jogadores... Olha aí. Vai, continua. Comemoração, só tô acertando. Ontem eu fui uma anta, dei uns palpites aqui e não joguei, acertei Hoje todos. que ele vai jogar, ele vai perder. Ô, Mauro, 2-0 Palmeiras, Mauro, pode ele te cravar. mostrou os áudios aí, Ô, mano. gente. É tudo depois do jogo que ele faz. Depois do jogo, escambau, pô. Escambau, pô. Tem até horário, pô. Para com isso. Jogo do Ele tá São aqui Paulo. pro Mauro aqui, ele falou assim, ó. Mauro, Ó, eu Mauro, acertei ô, Mauro, tudo. olha como eu acertei tudo aqui, ó. Aí olha o áudio aí, o Mauro tá aqui, mas olha que foi aquele áudio. Escambau. 1h da manhã. Você sabe que hora eu fiz isso? Aí, 1h da Vou te manhã. contar. Até bom. Até bom pra eu fazer uma crítica. Até bom pra eu fazer uma crítica. Eu gravei isso aí 1h da tarde, eu tava lá buscando remédio de alto custo pra minha mãe, com horário marcado, e com dia marcado. Demorou 2h30 pra eu retirar. Com horário marcado e com dia marcado. Então, Brasil. atenção, Brasil. Pelo amor de Deus, né? Vamos melhorar essa situação aí. Remédio de alto custo, dia marcado, horário marcado, fiquei 2h30 pra retirar. Gravei, era 12h30, mais ou menos. Bom, Então você tá bancando 2-0 pro mas Palmeiras. o Palmeiras é muito mais time que o Corinthians, gente. Sabe? O Corinthians, os jogadores que podem municiar lá os caras de frente são jogadores envelhecidos. Atrás está com uma defesa envelhecida. Precisa de uns 5 jogadores aí para disputar o Campeonato Brasileiro. Ô, rapaz, bota. O único que envelheceu ali e tá que nem vinho é o Cássio. O único que envelheceu e tá que nem vinho, cada vez melhor, é o Cássio. Só te lembrando que Renato Augusto joga, só te lembrando que o Por isso que eu Alberto tô joga. dizendo, São esses jogadores caras são os importantes caras. que estão voltando. O Renato, um cara envelhecido, o Paulinho, um cara envelhecido. E é os caras que tem que auxiliar lá, ó, meter bola pro Yuri, meter bola pro Roger Guedes. Roger Guedes, se jogasse 1/3 daquilo que ele acha que ele joga, seria uma maravilha. Nossa, ele acha que ele é gênio, sabe? Se ele jogasse 1/3 do que ele acha que ele joga, seria uma maravilha. E o Palmeiras tem mais time, o normal é a vitória do Palmeiras. O Corinthians pode até arrumar um empatezinho lá que lamba as unhas. Se o Corinthians empatar o jogo hoje à noite, que lamba as unhas. Eu vou estar lá, não tenho medo da torcida não, porque já teve o salve. Não pode nem agredir, não é verdade? Não pode ter agressão, não pode ter nada. Então é o seguinte, amigo, se empatar, que lamba as unhas o Corinthians hoje. O Palmeiras é muito mais time que o Corinthians, elenco muito mais forte, o nosso técnico é um técnico muito mais pronto, bem melhor. Então, a chance do Palmeiras ganhar o jogo, independente de ser lá na Arena do Corinthians, na minha opinião, é gigantesca. Não, eu acho, todo mundo sabe que o Palmeiras é mais time que o Corinthians hoje. Mas eu acho que na Arena Corinthians, ao contrário do Vanderlei Nogueira, que diz que torcida não faz diferença, eu acho que lá as coisas mudam, até pelo retrospecto do Corinthians na pandemia e depois da pandemia. É uma diferença brutal, brutal. O Corinthians é um dos times que tem mais diferença nos resultados em casa na pandemia e fora, né, da pandemia, já com o público. Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira, o que esperar desse jogo de hoje? A gente pode esperar um jogo bom, porque muitas vezes a gente espera jogão, clássico, mas aí um time se retranca, aí o outro também tem medo de atacar e vira um jogo aquela mesmice do futebol brasileiro. Ou dá pra gente esperar um Corinthians pra frente, já que tá em casa, e um Palmeiras também ousado querendo vencer fora de casa, porque vale lembrar, né? O Palmeiras, se eu não me engano, é o time com o melhor retrospecto fora de casa aí no futebol brasileiro nos últimos anos. Fala, Mauro. Eu acho que o Palmeiras vai esperar o Corinthians, né? Vai jogar para cima do Corinthians a responsabilidade de assumir o controle do jogo, de atuar em casa com sua torcida e agredir, e vai esperar o Corinthians, né? O Palmeiras gosta de jogar assim. O Corinthians está numa situação que ele vem de resultados ruins, então ele precisa de uma vitória para dar uma acalmada e dar uma satisfação à sua torcida e também, claro, mostrar mais futebol do que apresentou, especialmente no jogo da Portuguesa, né? Os 2 últimos jogos foram ruins, a derrota para o São Bernardo também. E eu acho que o Palmeiras já vai bem confortável. Aliás, o Palmeiras não vai... tão confortável quanto esse jogo foi aquele que venceu por 1-0 no gol contra do Queiroz, que também estava muito bem entrando no campeonato, já com uma vantagem grande e foi jogar bem tranquilo.
De novo, o Palmeiras vai muito à vontade, até Itaquera, me parece. Eu não sei se o jogo será bom. Isso eu não sei, depende da visão de cada um, né? O que é jogo bom. Eu acho que será um jogo muito disputado. É isso que eu acho, um jogo muito disputado pela rivalidade, por tudo que envolve sempre um derby que tem mais de 100 anos, né? Com o estádio lotado, o Corinthians jogando em casa, a torcida vai fazer a parte dele, mas se o time não for bem, vai tomar um pau do Palmeiras dentro de casa. Então, antes da bola rolar, eu acho que o Palmeiras tem mais time, tem mais condições e pode ganhar o jogo mesmo dentro da arena em Itaquera. Mas será um jogo, eu digo, muito disputado, né? Porque as torcidas cobram muito, é um jogo de grande tradição, dizem que pelo menos algumas pesquisas mostram, né? Aquele de maior rivalidade no futebol estadual. Lembre-se que recentemente tivemos um problema sério entre torcidas, então, claro que bater no time a ser batido, que tem o melhor técnico, aquele que precisa ser vencido. Lembre-se que quando o Asmar colocou esse assunto sobre a mesa, ele falou, o time do Palmeiras é esse aí, todo mundo sabe, é esse o time, não falou isso? Porque está na cabeça dele que existe sim um time titular, existe um time titular. E no banco de reserva o técnico não chora, porque sempre que teve que mudar por um motivo ou outro, mudar uma peça, mudar outra, que é muito normal, tem que ter mesmo 15, 16 jogadores, mas tem sempre um time preferido, um time titular. E com uma vantagem o time do Palmeiras, mesmo tendo um time titular, ele joga de várias maneiras. Em alguns momentos, esse time só joga desse jeito, não. O time do Palmeiras, com os mesmos jogadores, consegue jogar numa partida de forma diferente, numa outra partida. Então tem essa vantagem. Já pensou, você é treinador de um time que você tem 11 titulares que jogam atacando, defendendo, as mais diversas variações táticas. É muito importante. Então, com toda essa vantagem, com o tempo de trabalho, não é minimizar a importância do Corinthians. A vantagem do Palmeiras existe. Pode tomar um pau dentro de Itaquera? Pode, lógico que pode. Mas antes da bola rolar, não há nenhum absurdo entender que chega com grande favoritismo e o Corinthians vai ter que jogar muito melhor do que tem jogado nos últimos tempos para bater no Palmeiras dentro de Itaquera. Bom, a gente está falando aí sobre esse jogo, né? O Vamp até pediu para ver as cavalarias. A gente sabe, né? A gente até fala da intensidade de jogo desse time do Palmeiras. E o Palmeiras, ele poupou, né? O Palmeiras poupou para esse clássico e o Corinthians não. A gente falava sobre isso no início da semana. O Corinthians foi com a cavalaria completa lá em Brasília e não conseguiu a vitória contra a Portuguesa. O Palmeiras poupou 5 titulares contra a Inter de Limeira, não foi? Foi. Domingo, 11 horas da manhã, o Corinthians jogou domingo à noite. A gente falou que tinha sido uma decisão certa do Palmeiras. É isso. O Palmeiras poupa e o Corinthians não. Isso ainda faz mais a diferença, Vamp? Ou você acha que pode ser até melhor pro Corinthians? Não, chegou com ritmo, todo mundo jogou e todo mundo vai repetir a atuação. O que eu não posso entender é que tá todo mundo morto hoje, né? Jogou quinta-feira às 16 horas. Domingo às 16 horas. Hoje é quinta. Vai jogar às 21 e... Dormiram pra caramba já. Deu tempo de descansar, né? Dizer que tava morto, tudo. O Palmeiras se deu luxo, né? Teve esse luxo de... saiu o Murilo, entrou o Luan, que era titular, outro dia campeão de tudo, da Libertadores. Então, quer dizer, Hendrick, aí o Palmeiras tem plantel. Eu acho que o Corinthians vai com a cavalaria, não tem negócio de cansaço, é um clássico, né? Eu lembro que o Abel... Torcida pressionando para a vitória. Vem de 2 resultados ruins, uma derrota para o São Bernardo e um empate com a Lusa. Então, lotado hoje a arena, tem que ir com a cavalaria toda. É aquilo que você já fez a sua análise histórica. Como é que foi? Que você tinha uma porta. Eu acho que isso tem que motivar o time do Corinthians pra hoje. Então. Você tem que voltar. Sabe essa, parça? Não, você sabe Manda a bala aí, vamos. Essa você soube, não? Tinha um reino que tava em guerra. Sei. E o seu... Ai, meu Deus. E o rei desse país, né? Ele quando pegava os prisioneiros, ele dava opção
Ele levava numa porta bem grande, com um monte de caveira e esqueleto. Ele falava, quer morrer de flechada ou quer atravessar a porta? Aquela porta assustava. Então ninguém queria atravessar, ele mandava meter flecha. E matava. Ele consegue ganhar a guerra, acaba, não tem mais prisioneiro. E aí o soldado que levava todo mundo perguntou, meu rei, meu senhor, o que é que tem lá atrás da porta? Ele falou, pode abrir que você vai ver. Mas acabou a guerra, pode abrir que não tem... Quando abriu a porta, é uma luz que te dá uma opção de você Se libertar. se libertar. Olha, e por que Então- os caras não iam? Porque os caras Então- tinham medo, que eles olhavam e tinham umas caveiras. Eles ficavam com medo. Então é o seguinte, eu falei pro Corinthians, abre essa porta e mete flecha de volta. Vai pra dentro. Vai pra dentro, cai pra dentro. Tudo bem, pode ser que tenha flecha lá atrás. É. Mas não pode ter medo, tá em casa, pô, é campeonato estadual, vai pra dentro. Pode ser que tenha muito mais flechas do Porra, outro lado. É, do outro lado tá. Do outro lado pode ser Se for muito, Império se for muito pra Otomano. dentro, vai tomar umas flechadas de volta e você vai ver. Vê lá, E o mas Palmeiras vai ter o Giovani ainda no assim, banco. e você acha que a torcida do Corinthians vai cobrar pra quem vai pra dentro? Não vai. Vai cobrar. Mas esse é o problema. O problema é esse. Vai, cai pra dentro, É, mas o flecha. problema é, vai pra- Quando tiver bambu, não tem atividade Sim, popular? mas ir pra dentro é o que o Palmeiras quer. Ainda mais com você torcendo, então, pode ir pra dentro. Mas não tô torcendo, eu tô falando a real. O Palmeiras é mais time. Mas agora, então, falando a verdade, Ó, você ó, acredita que o Corinthians vai jogar assim? O Corinthians, pra mim, vai pra dentro. Você jura que você acha? Vai. ele- Vai, ó. Eu vou te cobrar isso. Fausto hein? Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Aí cai Vamos pra cima, né? Vai pra dentro. pra dentro. Aí é que Magno de vai. um lado, Fábio Santos do outro, Gil e Balbuena. Vai jogar o Balbuena hoje? Tem que jogar um jogo. Não, você tinha que ver o mano a mano dele. Ele é cara de pau. Ele vai nos amigos Gustavo Gomes ou Balbuena. Lógico, os dois são Quem que você respondeu? Os dois são Paraguai e Balbuena, que é meu amigo. Balbuena. No mano a mano, Balbuena e Gustavo Gomes. Lógico, ele e é eu cara falo de no pau. programa que é amigo. Vou na amizade. O Palmeiras vai ter um rapazinho no banco hoje, esse rapazinho tá me chamando. É o primeiro a atenção. clássico do Hendrick, né? Também, né? É. Tá me chamando a atenção, hein? Porque o Hendrick não tá me chamando tanta atenção hoje. Tomara que ele volte, que venha a ser um fenômeno, né? Tomara. Mas quem me chama a atenção é esse garoto, o Giovani. O garoto diferente, esse Giovani, hein? And we'll fly. Oh, we'll fly.